Bom dia. Vai começar dentro de instantes aqui análise política com o jornalista Breno Altman. O Breno, como vocês sabem, é editor do site Opera Mundi, além de tudo é meu amigo, grande jornalista, já foi rápido, hein, Breno? Você pediu 2 minutos, eu estava aqui pronto para enrolar 2 minutos aqui até você voltar. Mas eu queria te dizer que você não entende absolutamente nada de futebol, viu, cara? Não, eu acertei quem ia ganhar os jogos. Não, não, você falou que a grande surpresa dessa Copa seria a Polônia. Eu me lembro disso. Isso eu Eu errei apostei, feio. eu apostei na Polônia na semifinal. Eu disse, ó, a semifinal ia ser Brasil e Polônia de um lado, e a outra ia ser Espanha e alguma coisa. Já rodei. A Polônia decepcionou. No grupo teoricamente mais fácil, né? Não, a Polônia tinha feito a melhor campanha das eliminatórias europeias. Sério, né? Eles que tiraram a Itália, né? A melhor Mas, campanha das eliminatórias europeias foi uma coisa impressionante. é. Agora, o que você achou daquele Suécia e Alemanha? Foi incrível também, hein? Grande jogo. Grande. Emocionante, impressionante o volume de jogo da Alemanha. Elas estão com dificuldades de construir as jogadas ofensivas. Né? Tem muito volume e pouca finalização. Exatamente. Agora, é um time formidável. E o mais impressionante é a estabilidade emocional do time, porque eles estavam no fio da navalha. Eles estavam rodando praticamente, né? Eles estavam eliminados, conseguiram ficar quase eliminados e agora são quase favoritos, E o né? gol do Toni Kroos, além de ter sido uma pintura, da precisão que ele bate a falta, parece cena de jogo de basquete, né? Em que você tem um segundo e um lance. Exatamente. O Messi teve uma precisão. Aquele lance de ponte aérea, né? O cara bate o lateral. É muito raro no futebol, faltando tão pouco tempo para acabar o jogo, praticamente tinha acabado, era o último lance. Uma jogada ensaiada ser tentada. Foi muito Normalmente legal. o desespero te leva a chuveirada na área e vê se alguma coisa acontece. Mas o goleiro armou mal a barreira, o goleiro se posicionou mal, foi Ele uma fez falha. uma jogada ensaiada com uma precisão inacreditável. Foi inacreditável. Gente, antes da gente começar esse papo, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora ou vier a assistir futuramente, por favor, se inscrevam nos canais da TV 247 no YouTube e também no canal Opera Mundi. O canal Opera Mundi é onde o Breno costuma dar aulas de história, né, fazer comentários também precisos sobre a situação política. Então é importante a gente trazer o canal Opera Mundi para o topo das paradas também. O Breno, hoje a gente tem uma pauta muito extensa, né? A sua análise política em geral a gente faz às quartas-feiras, mas você vai viajar, né? E a gente falaria hoje, num cenário normal, na expectativa do julgamento do Lula no Supremo, que foi, de forma surpreendente, suspenso, né? A gente vai falar sobre essa questão, vamos falar sobre a greve geral na Argentina também, e, evidentemente, sobre as articulações políticas aí, as trombadas, PT, Ciro Gomes, enfim. Eu queria te perguntar por onde você quer começar. Quer começar pela Argentina, pelo Brasil? Você que manda. Então vamos pela Argentina, porque aí vai esquentando. Eu estava até batendo papo com um jornalista amigo meu, Guido Nejamix, né? Ele falou, cara, a sensação aqui na Argentina é de um domingo, né? Nenhum ônibus circulando, nenhum metrô, nenhum avião decolando. É uma situação, é tipo o que a gente viveu com a greve dos caminhoneiros, né? Mas numa escala talvez muito maior. Eles conseguiram uma greve geral, que você vinha defendendo aqui para o Brasil nas nossas falas anteriores. É a terceira greve geral contra a política econômica do Macri, dessa vez com um grau de unidade e mobilização, segundo as informações que nos chegam, um grau de unidade e mobilização muito elevado. É evidente que a agenda do Macri ela não consegue construir uma base social que permita seu desenvolvimento sem colocar o país num alto grau de confronto, né? A classe trabalhadora argentina se mobiliza, não consegue, por hora, derrotar, impedir as políticas centrais da agenda do Macri, mas está submetendo o governo desse cidadão a um grau de desgaste e isolamento profundo. Com base nessas lutas sociais, nessas greves gerais, na resistência à agenda do Macri, está se reconstruindo o campo progressista na Argentina, ou seja, as condições para que o Macri possa vir a ser batido eleitoralmente no próximo pleito presidencial são crescentes. Ele é um presidente muito impopular,
começa a corroer sua influência até mesmo junto aos eleitores de classe média que nele votaram. A situação econômica da Argentina, como todos conhecem, é uma situação de rápida deterioração. Mais uma vez, ela teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, no empréstimo de grande volume. A situação do país, a economia patina, a situação das famílias, da renda das famílias, do trabalho é muito precária e o país vai recuando com a mesma velocidade que está recuando aqui, né? Muito interessante, Breno, porque saiu uma pesquisa essa semana, pela primeira vez a Cristina Kirchner apareceu à frente do Macri, 36-30, né? Ou seja, como você fala, as condições para a volta do campo progressista estão colocadas. A diferença é que lá o retrocesso eleitoral, o retrocesso neoliberal, ele tem alguma legitimidade porque ele veio pelo voto. Aqui o retrocesso não tem legitimidade nenhuma, né? Agora, nós temos que também prestar uma atenção numa outra lição que a Argentina nos traz. É das ruas em direção às instituições que vai se reabrindo o caminho de enfrentamento da agenda liberal. Não é no parlamento. O Macri tinha colocado no bolso 1/3 do Partido Peronista. Vamos nos lembrar que o Macri conseguiu capturar pedaços importantes do Partido Justicialista, que é como se chama o partido do peronismo na Argentina. Ele tinha conseguido capturar até mesmo gente que no passado tinha apoiado o kirchnerismo, tanto o Néstor quanto a Cristina. É na mobilização das ruas que vai se erodindo essa influência política do governo Macri e vai permitindo a Cristina, que lá, como Lula cá, é vítima de uma perseguição judicial implacável para tentar tirá-la do jogo. Para você ter uma ideia, a Cristina está proibida de sair do país. Tem uma série de limitações judiciais contra ela, aliados dela foram para a cadeia, há processos até contra o filho dela, contra ela própria. Apesar dessa utilização do chamado lawfare para tentar tirar a Cristina do jogo, a essa mobilização nas ruas, a ofensiva dos trabalhadores em defesa dos seus direitos contra a agenda do Macri, vai mudando a correlação de força na Argentina e vai cercando o bloco neoliberal que ganhou as eleições, levando a um grau de isolamento que daqui a pouco vai ser parecido com o do usurpador aqui do Brasil. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa, Breno, por que lá na Argentina, a seu ver, os sindicatos conseguem ter muito mais coesão do que aqui? O que falta no Brasil para se, por exemplo, promover uma greve geral, como está acontecendo lá? E eles têm muita influência nos transportes, né? Ou seja, nos setores estratégicos para promover o chamado paro general, né? Que é o que Nós temos que levar em conta aí que a tradição do movimento sindical e operário argentino é muito diferente do brasileiro. Quer dizer, é um movimento sindical muito forte, muito arraigado nas fábricas, com um grau de organização, de sindicalização, de experiência de mobilização que não tem comparação com o Brasil. Nós somos um movimento sindical cuja história é muito vinculada ao poder público, a muito sindicalismo cartorial. O Brasil é um país também de dimensões muito mais amplas que a Argentina. Se você pegar países do tamanho do Brasil, Estados Unidos, Brasil, mesmo a Rússia, China, nesses países, ao longo da sua história, seja na China e na Rússia anterior à Revolução Chinesa, anterior à Revolução Russa, ou seja no Brasil e nos Estados Unidos, países muito grandes, Índia, é muito difícil greve geral dar certo. É muito complexo montar greve geral, como ocorre na Argentina, em países dessas dimensões. Mas o principal é um movimento sindical mais débil, mais frágil, mais vulnerável, embora mais unitário que o da Argentina, né? A Argentina tem um grau de divisão sindical forte, historicamente forte, mas eles possuem sindicatos muito arraigados. No período do Perón, ao contrário do que aconteceu com o período do Getúlio, o Perón, ele deu, não só o sindicalismo fez parte das suas estruturas de governo, como ele transferiu para os sindicatos tarefas de Estado. É um movimento diferente do Getúlio. O Getúlio estatizou os sindicatos. O Perón transferiu parcelas do Estado para os sindicatos. E os sindicatos passaram a ser máquinas poderosíssimas. Os sindicatos na Argentina controlam planos de previdência, os sindicatos na Argentina controlam hotéis, os sindicatos na Argentina têm empresas, eles têm a capacidade financeira... Universidades, eles têm a capacidade financeira construída historicamente, uma capacidade de organização que permite a eles longas lutas,
recursos financeiros para atividade sindical proveniente da sua própria atividade. O Getúlio fez um outro movimento aqui, diferente do Perón. O Getúlio estatizou os sindicatos. Ou seja, ele passaram a ser parte do Estado. O Perón transferiu parte do Estado para os sindicatos. É o movimento inverso. Inverso. Lá ele criou máquinas. Aqui houve um movimento de peleguização dos sindicatos, né, de certa maneira. O Ray está aqui participando do Superchat, eu queria agradecer a ele. Queria falar também do comentário da Fernanda, Brando, dizendo o seguinte: a diferença entre a Argentina e o Brasil, lá a população sai às ruas, porque sabe que tem que defender suas conquistas e direitos. E lá também houve, diferentemente daqui, alguma democratização da comunicação, né? Esse fato de você ter uma comunicação um pouco mais plural lá também contribui para isso, né? Contribui, mas esse campeonato, essa democratização é muito rala na Argentina. A diferença não é muito grande. Os grandes grupos de comunicação, mesmo após a lei de meios, continuaram a controlar o fluxo das informações. Tem um pouco mais de pluralidade se comparado com o Brasil, porque, por exemplo, eles têm um diário progressista, página 12, aqui nós não temos nada parecido, eles possuem algum espaço em rádio e televisão que aqui não se possui. Claro que lá está mais avançado na democratização da mídia, mas o fator fundamental, para mim, não está nisso. O fator fundamental tem a ver com a história, tem a ver com o acúmulo histórico da classe trabalhadora argentina ao longo das últimas décadas. Agora, tem a ver também com a construção do que é o povo argentino. Ou seja, o Brasil é um país que paga o preço de todas as mudanças terem sido por cima. Todas as mudanças foram a partir de algum acordo das elites. E aí os de baixo nem sempre acreditam que é possível, né? O povo brasileiro sempre foi relegado a um papel passivo. A herança da escravidão do ponto de vista da cultura e da política é brutal. A passividade como elemento do cenário político do país foi estimulado pelas classes dominantes o tempo todo. A Argentina não. A Argentina conquista sua independência a partir de uma ruptura revolucionária contra o colonialismo espanhol. A Argentina constrói, portanto, um caminho de constituição política e cultural do seu povo, uma radicalidade nas lutas sociais muito maior que o povo brasileiro. Então, tem explicações históricas e não é simples romper essa dinâmica. O Brasil teve momentos em que a classe trabalhadora teve muita pujança, vamos nos lembrar aqui as greves do ABC, e depois de todas as demais categorias importantes dos anos 70 e 80, foi um momento em que a classe trabalhadora brasileira toma as ruas, através de sucessivas greves, inclusive a greve geral de 1983, passa a exercer um papel importante na luta contra a ditadura, mas o fato é que o acúmulo político e cultural da classe trabalhadora argentina é muito mais elevado que o brasileiro. Perfeito. Ô, Breno, vamos ver no que vai dar. Eu estava vendo aqui agora há pouco o Clarim, né? O Clarim, você tem lá uma mensagem do Macri fazendo um chamado ao diálogo, mas ele está realmente numa situação muito ruim. A greve é contra as reformas, contra a reforma trabalhista da Previdência, contra o resgate do Fundo Monetário Internacional, contra todo o receituário neoliberal, né? Uma coisa curiosa, né, que a direita da América Latina insiste com esse tipo de política, mas são políticas que não geram bem-estar, ao contrário, elas geram muita tensão social, né? E isso geralmente deságua em problemas como a gente está vendo agora, né? Mas aí, Léo, é a natureza do escorpião, né? Ou seja, a burguesia latino-americana, e a Argentina não escapa disso, ao contrário, busca sempre o máximo de lucratividade no menor tempo possível. Essas reformas, chamadas reformas ultraliberais, aumentam a taxa de lucro dos capitalistas de uma maneira absurda. Qual é a natureza do escorpião? É aquela anedota, né, do escorpião que pede uma carona para o sapo para atravessar a lagoa, o sapo diz para o escorpião: de jeito nenhum, no meio do caminho você vai me picar e eu vou morrer. E o escorpião promete não fazer isso, promete ser bonzinho, promete não picar o sapo acaba se convencendo e dá carona para o escorpião. No meio da travessia, o escorpião pica, o sapo se vira para o escorpião: mas como você faz uma coisa dessa? Nós dois vamos morrer afogados. E o escorpião responde: mas é da minha natureza, eu não posso fazer nada a respeito. É a burguesia latino-americana. Então, a sua busca por taxa de lucratividade, a maior taxa de lucratividade possível, no menor tempo, ela a leva à natureza do escorpião. Ela acaba gerando uma situação de conflitividade, de crise política, e que abre janelas
pelas quais sua hegemonia, seu próprio controle sobre o Estado pode vir a ser questionados. Vamos nos recordar a Argentina de 2001. Exatamente. Pela rua aplica uma agenda neoliberal, radicaliza a agenda neoliberal na Argentina, leva a esse nível, a um nível de conflagração social, político-social, como a que nós estamos assistindo já hoje, e o De la Rua tem que fugir da Casa Rosada de helicóptero. Pelos fundos. Pelos fundos. Então, o Macri, imagino que não seja um sujeito muito ignorante, ou pelo menos não seja muito ignorante, deve conhecer um pouco a história recente do país, e das duas, uma, ou está tentando encontrar a maneira de não ter que fugir pelos fundos, ou está mandando lubrificar o helicóptero. É isso aí. Eu vou dar uma saudação especial para o Isaac Souza, que nos escuta desde Paraguai. Então ele fala, pueblo en las calles y plazas ya. Entendeu, né, Breno? Uhum. É isso aí. Então vamos agora passar para o Brasil. Para o Brasil, a gente não está tendo povo nas ruas nem nas praças já, né? E eu te pergunto o seguinte, essa decisão do Supremo fecha de vez o caminho, a saída institucional para Lula livre? Não, deixa aqui eu separar a resposta em dois temas, que acho que fica mais fácil para a gente conversar. Eu vou voltar ao tema argentino para poder fazer uma comparação. Ao contrário da tradição do povo argentino, onde a ocupação das ruas e a greve são os instrumentos pelos quais o povo se manifesta e manifesta seu protesto, no Brasil, pelas características históricas de formação da classe trabalhadora brasileira e das instituições da classe trabalhadora e do Estado brasileiro, a primeira forma de manifestação do povo é eleitoral. Se nós olharmos para a resistência à ditadura, a ofensiva contra a ditadura começa com uma eleição, não começa com greve, não começa com manifestação. Começa com as eleições de 1974, quando, de forma surpreendente, a ditadura é derrotada pelo, então, MDB, e, com isso, você abre o ciclo que levaria ao fim da ditadura 11 anos depois, em 1985. Então, o povo brasileiro, que possui um grau de organização muito mais baixo que o argentino, muito mais baixo de mobilização, que é muito mais disperso no território, um país muito maior do que a Argentina, a maneira pela qual o povo protesta, num primeiro momento, pela qual o povo manifesta sua vontade política é eleitoral. Isso explica um pouco, não é a única explicação, explica um pouco por que as ruas e as praças não estão ocupadas, apesar do esforço do PT, dos partidos de esquerda, da CUT, das frentes. O povo tem uma expectativa de que a eleição vai resolver seu problema. A eleição agora, deste ano, vai resolver seu problema. A maneira do povo protestar, o ir às ruas e às praças do povo brasileiro, é dizer que vai votar no Lula para presidente. Então, essa expectativa eleitoral, ela é, do ponto de vista da mobilização, meio paralisante, né? Porque o povo pensa assim, vai ter eleição daqui 4 meses. Eu vou para a rua, vou fazer greve, vou me confrontar com a polícia, vou correr o risco de perder o emprego, uma situação econômica tão difícil, essas eleições estão logo aí. Então, essa é a expectativa central no povo brasileiro. Ele deposita suas esperanças nas eleições. Bom, as elites do país, as classes dominantes do país sabem disso, e por isso sua operação para esterilizar as eleições a qualquer custo. E esterilizar as eleições, do ponto de vista do golpe de Estado, é tirar o Lula da disputa. Claro. O que foi feito no STF essa semana, o TRF4 em Curitiba e o senhor Fachin, não é? É uma vergonha, é uma chicana da pior espécie. Porque, marcado o julgamento para terça-feira, o TRF4, que estava sentado sobre os recursos da defesa do Lula, sentado, não mexia uma palha para evitar que os recursos fossem julgados no STJ e no STF, o TRF4, quando foi surpreendido pela decisão do Fachin de levar a segunda turma a votação desse novo habeas corpus da defesa do presidente Lula, qual era o motivo desse habeas corpus? Exatamente o de que o TRF4 não decidia sobre a admissibilidade do recurso especial para o STJ e do recurso extraordinário para o STF. Não dava encaminhamento às demandas para as cortes superiores. Esse era o motivo central do habeas corpus. Marcado o julgamento para amanhã, dia 26, pelo Fachin, que é muito vinculado ao TRF4, deve ter batido uma linha. O TRF4 saiu
Decidam aí, né? Saiu correndo em desabalada carreira, numa sexta-feira de Copa do Mundo, uma vice-presidente da corte, em poucas horas, despacha contra o recurso extraordinário ao STF, parcialmente favorável ao recurso especial no STJ, tirando o objeto da sessão de amanhã. Por que tira objeto? Porque a defesa agora está obrigada a apresentar um novo habeas corpus revisional, ou seja, que questiona a decisão do TRF4 no âmbito da segunda turma. No âmbito da segunda turma. Volta tudo a estaca zero. Isso é uma manobra. Aí eles sentam em cima. Isso é uma manobra vergonhosa. Ou seja, é uma demonstração da cumplicidade de setores do STF com o golpismo inacreditável. Você me pergunta se isso significa o fechamento do caminho institucional para o Lula. Não. Ainda continuam a haver janelas institucionais na Corte Suprema. Agora, há que se considerar, isso não é uma novidade promovida pelos acontecimentos recentes, há que se considerar que, desde sempre, o fator fundamental que pode permitir uma saída institucional para a situação do Lula e para a situação do país depende de pressão nas ruas, depende de pressão nas fábricas, nos locais de trabalho e estudo, depende de um estado geral de mobilização e desobediência civil, depende de pressão externa às instituições. Precisamos ser um pouco mais argentinos. Essa é a contradição que nos paralisa, ou seja, o golpe está isolado, o golpismo está isolado, a Lava Jato perde força, a resistência ao Moro, o Moro está se desmascarando, a República de Curitiba se enfraquece, as forças populares, especialmente o Lula e o PT, ganham apoio na opinião pública, mas há uma contradição, não conseguem transformar esse apoio em mobilização, em ultimato político, em desobediência, em rebelião. E não havendo essa força de pressão, o golpismo, mesmo minoritário, mesmo se isolando, consegue preservar a hegemonia nas instituições e, portanto, dar continuidade ao golpe. Essa é a contradição, que tem que ser resolvida em algum momento, porque se ela não for resolvida, o golpe consegue se reproduzir, mesmo em situação minoritária e isolada. Isso é muito interessante, mas então, pelo que você fala, Breno, a saída seria a gente importar os argentinos, ou importar o espírito argentino. Como assim? Nós temos que nos argentinizar. Temos que nos argentinizar. A esquerda brasileira, um dos problemas da esquerda brasileira é que nos últimos 15 anos, ou até um pouco mais, mas especialmente nos últimos 15 anos, ela se institucionalizou demais, ela passou a acreditar que a única forma de fazer política é a forma eleitoral. Todo o seu pensamento político passou a se traduzir em política eleitoral. Quando a situação eleitoral se torna anormal, porque a burguesia e as forças do Partido da Ordem conseguem manietar o processo eleitoral, conseguem deturpá-lo, corrompê-lo, as forças de esquerda têm dificuldade de fazer um giro estratégico, dificuldade de reposicionar-se diante dessa situação. Continua a alimentar ilusões eleitorais, ilusões institucionais, ao contrário de repor sua estratégia para uma estratégia de cerco ao Estado de fora para dentro. Então, claro, isso é um problema. A esquerda brasileira, e isso inclui o PT, o PCdoB, o PSOL, são partidos que estão capturados pela principalidade da lógica eleitoral. Quando ocorre uma situação anômala, como essa situação do golpe de Estado, em que as instituições se fecham, em que a democracia se restringe, em que se estabelece um estado de exceção, essas forças ainda têm muitas dificuldades de operar fora da lógica anterior. Eleitoral, claro, Breno, mas aí muitas pessoas colocam o seguinte: o que está faltando, né? Qual que é o estopim para isso? Né? Qual que é o gatilho, o detonador? Porque, evidentemente, você mencionou momentos de organização popular no Brasil, as greves do ABC. Havia ali liderança, né? E essa liderança era muito forte, era o próprio Lula. Por que as lideranças atuais não conseguem promover esse mínimo de coesão para que as pessoas saiam às ruas objetivamente? Evidentemente, a gente sabe, o país é grande, o território é gigantesco, existe muita divisão, tudo isso que a gente já viu, as pessoas têm a necessidade de ganhar a própria sobrevivência no dia a dia, mas será que não falta comando, né? Um comando, uma ordem que parta, talvez até do próprio Lula? Por que o Lula não faz uma convocação, ou a Gleisi, ou o presidente da CUT? Como é que se poderia organizar
uma pressão maior a partir das ruas? Olha, eu acho que são vários fatores. Evidentemente, é necessária uma mensagem mais clara de que a mobilização é a única saída. Essa mensagem mais clara deveria partir, para ter a força necessária, claro, ela deveria partir do presidente Lula. É quem tem autoridade e voz política para isso. Ele o faz de certa maneira. Essa não é uma mensagem estranha à sua narrativa. Faz de maneira sutil, né? Dizendo... Talvez fosse necessário que isso seja feito de maneira mais clara, um chamado à nação para a luta e a mobilização nas ruas. Mas... A presidente Gleisi tem feito esse papel agora. Ela é uma presidente relativamente nova no partido, ela não é uma figura pública que já tem acumulado uma representatividade suficiente para desempenhar o mesmo papel que outrora desempenhava, que continua a desempenhar o presidente Lula. Então, de fato, o PT foi muito golpeado, né, Léo? Temos que levar em conta que os quadros históricos do PT estão presos, estão processados, é uma nova geração que está assumindo a direção, ela tem as dificuldades naturais, e as dificuldades naturais de fazer a gigantesca máquina petista, um partido de 2 milhões de filiados, presente em todo o território nacional, é uma máquina educada na lógica eleitoral, e a reconversão dessa máquina para a luta social é um processo difícil, um processo lento. A presidente Gleisi tem se dedicado a essa reconversão, mas não é um processo que se faz de uma hora para outra. É um processo complexo, vários passos estão sendo dados. Agora, claro, os problemas fazem com que esses passos sejam lentos em relação ao agravamento da conjuntura. Não, e para o Lula é muito delicado, né? O Lula fazer um chamado na condição em que se encontra, de presidiário, né? Você fazer um chamado às ruas para ser chamado de incitador, de rebelião, de subversivo, ele manda a mensagem sutil dizendo: seremos milhões de Lulas por aí. Né? E vamos levar em conta uma contradição seminal, uma contradição original. O PT nasce e consolida uma estratégia de mudança do país através das instituições. Uhum. O PT é um partido que nasce na luta contra a ditadura, mas ele se consolida no renascimento da democracia. Exatamente. Ele decide não ser um partido revolucionário e sim institucional. Exatamente. O que acontece? O que acontece quando você tem essa situação de deformação institucional provocada por um golpe de Estado? A retórica da viabilidade institucional ela vai perdendo base na realidade. A ideia de que você teria um Estado democrático e, portanto, nesse Estado democrático, o funcionamento normal das instituições permitiriam mudanças sem enfrentar situações de anomalia na ordem constitucional, esse cenário se desfez. E o discurso histórico do PT está ancorado numa realidade que não existe mais. O PT, para poder exercer o papel de liderança política das ruas, de mobilização das ruas, de cerco do Estado de fora para dentro, ele precisa recalibrar seu discurso histórico, ele precisa construir uma nova teoria da sua própria ação política, que já não é mais um partido institucional. Isso é muito interessante, Breno, isso que você fala. Essa lógica realmente ela não existe mais. E a gente é muito cobrado aqui pelo público, pelos telespectadores, dizendo, vocês têm que parar de falar em saída institucional porque não existem mais instituições. Né? O professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, ele até fala com ironia: as instituições estão funcionando, mas para quem? Estão funcionando para o golpe. Né? Elas funcionam justamente para a opressão da classe dominante. Né? Que é o que explica por que um governo tão impopular como o do Temer não leva ao desmoronamento do golpe, porque as instituições capturadas pelo golpismo funcionam, embora o Temer esteja nesse grau de isolamento. A Polícia Federal, o Poder Judiciário, o Parlamento continuam a funcionar na lógica do golpe. Essas instituições foram capturadas pela estratégia do golpe e pelo bloco do golpe. Então, o PT, para poder reabrir, inclusive para reabrir uma saída institucional, precisa de um nível de pressão nas ruas enorme, precisa de um nível de mobilização enorme. Para isso, precisa tirar as massas do povo da ilusão institucional.
Eu percebo, ô Breno, muitas pessoas já fora dessas ilusões, muitas pessoas que estão aqui com a gente, né, dizendo, porra, dizendo que só nós, inclusive, que ficamos apostando na saída institucional. Eu, quando falo, você, outras pessoas, você não, você sempre faz um chamado mais às ruas, né? E aí dizendo que todos nós deveríamos perder as ilusões. A esse respeito, né, até o Aldo Fornazieri publica um artigo hoje dizendo que caiu a penúltima ilusão, né? Agora com o que seria a liberdade do Lula. A última ilusão, na opinião dele, será a própria candidatura Lula. E aí eu te pergunto, diante dessas instituições que funcionam para o golpismo e não para o povo brasileiro, também vão aumentar as pressões em torno do plano B, né? Como é que você está vendo esse movimento e a estratégia do PT de manter firme a candidatura Lula? Mais do que nunca, a meu juízo, deve ser mantida a candidatura do Lula. Exatamente porque a candidatura do Lula, que diante do desejo, da aspiração e dos movimentos das elites para impugná-lo, essa candidatura é que expressa, no plano institucional e no plano social, a confrontação contra o golpe. Abdicar da candidatura do Lula significa a legitimação do mecanismo que o golpe se propôs para sua reprodução e sua reinstitucionalização. Qual é o mecanismo? Fazer uma eleição presidencial que todos aceitem como legítima sem o Lula. É a eleição fake, né? É a famosa eleição fake. Isso seria uma eleição no qual todos participam. Por participarem, ela está legitimada. Sem o Lula. Portanto, seu resultado está aparentemente controlado. Então, essa situação, a defesa da candidatura do Lula, é o principal instrumento de confrontação contra o golpe. É o principal instrumento de denúncia contra o golpe. É o principal instrumento de diálogo com as massas do povo que vem no Lula a solução para superar o golpe. E facilita também a compreensão para o povo de que o povo está sendo roubado pelas elites, né? Claro. Quando fica claro para o povo que, olha, não, o Lula só está lá para não disputar. Aliás, uma coisa que tem me impressionado, Breno, é a disfarçatez da imprensa golpista e de seus colunistas de dizerem abertamente o seguinte: olha, não, o Lula não vai sair antes da eleição e o jogo é mais ou menos esse. E tratar isso como uma coisa normal, dizendo objetivamente que ele está lá sequestrado. Claro. O PT deveria, a meu juízo, aumentar o grau de denúncia dessa situação, deixar cada vez mais claro que não tem plano B, estabelecer compromissos claros sobre a irreversibilidade da candidatura do Lula, aumentar a mobilização ao redor da campanha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato, ampliar a campanha Lula presidente. Não é hora de recuar para um plano B. Mais do que nunca, exatamente por conta desse último acontecimento no STF, é hora de avançar. Porque esse é um instrumento que pode unir o povo. Sem esse instrumento, o povo vai cair no desalento e na divisão. O que garante a unidade do campo popular, para além dos partidos, para além das divisões existentes, para além das distintas táticas e candidaturas eleitorais, é a centralidade da figura do Lula, da sua liderança, da sua candidatura. Jamais a candidatura do Lula foi tão importante e tão indispensável como agora. Se o PT caísse no canto da sereia do plano B hoje, estaria cometendo um suicídio político. Um suicídio político. Ele entraria numa rota de desmoralização, de divisão, de confusão. Como nunca foi importante, é importante hoje a manutenção da candidatura do Lula. A menos que a decisão parta do próprio Lula, porque também ele é um indivíduo, né? Ele é um indivíduo, ele está sujeito às pressões. Não, ele não é um indivíduo, ele é uma ideia. Não, ele é uma ideia, mas ele também é um indivíduo, ele também tem os filhos dele, ele também tem família, ele também sofre as mais variadas pressões, ele também deve ter o saco dele, que deve estar desse tamanho. Léo, que também do ponto de vista individual, só há saída para a situação individual do Lula se o golpe for derrotado. Depende, Breno. Muitas pessoas falam que existe uma barganha, né? Como é um sequestro, existe a possibilidade de pagamento do resgate. Qual que é o pagamento do resgate? O pagamento do resgate é a desistência. E, ao mesmo tempo, o golpismo vem com novas pressões. Vem com delação do Palocci, vem com ações contra os filhos, coisas desse tipo. A gente sabe que esse jogo é muito pesado.
Mas essa hipótese da desistência, essa barganha, ela é a que desmoralizaria o PT, e o próprio Lula sabe disso. E por isso que ele não a faz. Porque isso significa... Qualquer desistência individual dele da candidatura significa reconhecimento de culpa. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer, mas o sacrifício pessoal dele é muito grande. E justamente também por essa dose de sacrifício, Breno, é que eu acho que chega a ser muito desleal, né, o movimento das candidaturas aí do suposto campo progressista, ou para legitimar a eleição fake, ou para provocar uma desistência forçada. E aí, são movimentos, a gente tem que entendê-los na sua lógica, não dá para botar todos no mesmo balaio, né? Eu acho que é legítimo o PD ter seu candidato, o PSOL ter seu candidato, o PCdoB ter seu candidato, não é ilegítimo isso. Isso não necessariamente leva à divisão do campo popular e à quebra da solidariedade com Lula, ou à quebra da unidade ao redor da batalha por sua liberdade e pelo seu direito de ser candidato. Ou seja, é possível distintas candidaturas e partidos apoiarem essa batalha. A Manu, do PCdoB, tem apoiado firmemente essa batalha, o Boulos tem apoiado firmemente essa batalha. Quem não apoia firmemente essa batalha é o Ciro, que tem um outro cálculo eleitoral. E, por um outro cálculo eleitoral, ele se distancia do PT. Né? Aí é uma outra situação, que a gente não pode comparar com a situação da Manu e com a situação do Boulos. Claro. O Boulos tem um pacto muito claro, muito generoso, muito efetivo, de unidade com o PT, pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato. O mesmo, infelizmente, eu não poderia falar sobre o Ciro. Não. O Ciro, no mínimo, na melhor das hipóteses, ele emite sinais erráticos. Isso. Ora acenando solidariamente para o Lula, ora declarando seu apoio irrestrito à Lava Jato. Não é? Então, são erráticos porque o Ciro está tentando, diante da inviabilidade do PT apoiá-lo, o Ciro, o que ele opera é em dois planos. Ele opera de maneira discreta, às vezes, de maneira indiscreta, outras. Ele opera para o isolamento do PT e do Lula, acreditando que os eleitores do PT e do Lula, uma vez que seus líderes estejam isolados e que a candidatura do Lula esteja cerceada, esses eleitores corram para ele naturalmente. Então, ele não vê o crescimento eleitoral dele pela esquerda como uma aliança com o PT. Ele vê o crescimento eleitoral dele, ao menos são sinais que ele emite, como produto da destruição do PT e do Lula. Claro. Devorando, né? Devorando. Devorando o PT e o Lula. Por outro lado, ele faz movimentos em direção à centro-direita para tentar ampliar seu tempo de televisão, para tentar ampliar seu arco de apoio, porque vai se dando conta que não haverá um apoio, pelo menos um apoio do PT e do Lula a ele. E com isso ele tenta cativar o eleitor de centro que está perdido, que é antipetista, mas que não se identifica com as candidaturas da centro-direita, que não se identifica com a candidatura da ultradireita, e ele tenta um pouco flertar com esse eleitorado. Então, a postura e a função política do Ciro são bastante diferentes do Boulos e da Manu, não dá para comparar. Claro, mas, Breno, aí é importante também, e eu vi muitas pessoas me escreveram depois dessa decisão do Supremo em relação ao Lula, dizendo, bom, agora ficou claro, não vão deixar, não tem mais jeito, o campo institucional se fechou, agora é hora de buscar um plano B, o Ciro, aquela coisa toda, né? Ou mesmo um plano B dentro do PT. E aí veio a entrevista do Ciro, a tal da revista America's Quarterly, a revista americana em que ele dá o apoio incondicional, com o Lula preso, o PT reage, tal, toda essa situação. O ponto é o seguinte, e a meu ver também, quando ele faz esse apoio, e também sinais ali ao próprio mercado, né, através dessa entrevista, e também das entrevistas que os assessores dele têm dado, eu fico pensando, será que faz sentido, vamos dizer assim, partir para um plano B, para uma tal unidade das esquerdas, se a eleição é fake, e se inclusive os candidatos do campo progressista já começam a fazer concessões à própria máquina de destruição da esquerda? Não, vamos levar em conta, nós devemos fazer uma análise precisa desse quadro para podermos operar as variáveis, as alternativas.
o Ciro não é uma saída de esquerda, como ele próprio disse na entrevista à revista americana. Ele é uma outra saída, uma saída que ele chama de centro-esquerda. Concretamente, apoiar o Ciro para o PT, para o Lula, para o PCdoB, para o PSOL, para o conjunto da esquerda brasileira, significa renunciar ao protagonismo que a esquerda tem exercido nos últimos 30 anos. A esquerda brasileira, verticalizada pelo PT, nos últimos 30 anos, teve um papel protagonista na vida do país. Pela primeira vez desde 1935, quando fracassa a insurreição militar, a insurreição anti-Getúlio, chefiada por Luiz Carlos Prestes, em novembro de 35. Então, desde 89 a 30 anos, a esquerda tem protagonismo. A esquerda fez alianças, o PT fez alianças, subordinando forças de centro e até mesmo de centro-direita à sua direção. Certo ou errado é uma outra discussão, mas o verticalismo, a hegemonia da esquerda foi o traço marcante do cenário pós-89, e especialmente do cenário pós-2002. Apoiar a candidatura do Ciro tem um viés estratégico importantíssimo. A esquerda renuncia ao seu protagonismo. E, novamente, ela passa a se subordinar a uma força de centro. Por isso que a proposta do Ciro é de centro-esquerda e não de esquerda. Sincera, pelo menos, sincera. Esse passo seria um enorme recuo para a esquerda brasileira, um recuo de proporções históricas. Um recuo que você só faz quando você sofreu já uma derrota estratégica. Um recuo que você eventualmente pode fazer quando você sofreu uma derrota estratégica. Até o presente momento, eu não considero que a esquerda sofreu uma derrota estratégica. Ela sofreu uma dura derrota tática com o golpe de Estado de 2016, mas ela não sofreu uma derrota estratégica. O que é uma derrota estratégica? Vamos usar uma comparação histórica, Léo. 64 foi uma derrota estratégica, porque a esquerda é derrotada, a esquerda é inviabilizada como alternativa de governo e poder, é empurrada pela repressão para a margem da luta política, e ela demoraria uma geração, até os anos 80, para reconstruir sua viabilidade como alternativa de poder. Isso é uma derrota estratégica. Não é a situação que a gente está vivendo. Breno, deixa eu só trazer aqui, porque senão essas mensagens correm aqui do Superchat, né? O Denis Luiz de Paula Santos está dizendo: existe um movimento de apoiadores do Lula para abraçar o STF em 9 de julho e a TV 247 não apoia. Eu apoio qualquer movimento para pressionar o Supremo Tribunal Federal em defesa da legalidade, né? Agora, a única ressalva que eu faço é a seguinte questão: este movimento tem o respaldo da defesa do Lula? Este movimento tem o respaldo do Partido dos Trabalhadores? Então, é importante que vocês coloquem essas questões. Eu, do ponto de vista pessoal, apoio. Se tiver uma multidão lá pressionando o Supremo, eu acho muito favorável, né? Só coloco essa ponderação aqui antes de fazer um comentário. Deixa eu completar, Léo, uma coisa, indo no sentido da tua opinião. Uma vez o Marighella disse: nenhum revolucionário precisa pedir licença para fazer revolução. Eu vou aqui... Exatamente. Né? Quem quiser lutar, lute do jeito que achar melhor. Agora, é evidente que sem o apoio do PT, da Frente Brasil Popular, da CUT, do Lula, movimentos desse tipo correm o risco de significar muito mais dispersão de forças do que concentração de forças. Eu não acho que esses movimentos isolados, por melhores que sejam suas intenções, resultem em algo positivo, porque eles dispersam força, eles ajudam a dividir a concentração de forças que hoje é necessária. Ninguém deve ser proibido de fazer o que der na telha. Eu acho que cada um faz o que bem o juízo lhe aprouver. Mas esses movimentos isolados, feitos por pequenos grupos, feitos com base no voluntarismo, muitas vezes comandados por pessoas que, enfim, têm uma preocupação excessiva com o seu próprio brilho pessoal, não ajudam. Não ajudam. Bom, O movimento que ajuda é movimento unitário, movimento que é articulado pelos partidos, pelos sindicatos, pelas frentes, movimentos. Esses são os movimentos que podem mudar a correlação de força. O movimento isolado não muda a correlação de força. Está dito pelo Bruno Altman,
E eu vou trazer aqui, Breno, um comentário da Karina Portugal também, aqui no Superchat. Ela fala: na Venezuela, a oposição a Maduro não participou ou participou parcialmente da eleição. Ela fala: Breno, não é contraditório dizer que lá foi legítimo e aqui sem Lula é ilegítimo? Eu já vou responder parcialmente, Breno, mas dizer o seguinte: lá a direita não participou porque não quis. Aqui o Lula não está participando, aliás, se não vier a participar, será por um impedimento ilegal, né? Isso faz muita diferença. Mas diga, Breno. Não, está respondido. Essa é a resposta. Ou seja, a situação não é comparável. Parte da oposição venezuelana decidiu boicotar as eleições. Perfeito. Gente, tem muita gente aqui perguntando, bom, mas então por que a gente não convence as centrais sindicais, isso, aquilo? A gente, quando começou essa discussão na greve dos caminhoneiros, de greve geral, a primeira coisa que a gente fez foi chamar o Wagner Freitas, e o Wagner também, cadê a greve geral? E ele falou no processo de acumulação de forças. A gente está a todo momento falando com a defesa do Lula, falando com lideranças políticas aí no campo progressista, para buscar as alternativas. Vamos dizer assim, as pessoas, eu entendo a frustração e o desespero das pessoas, especialmente daquelas que não têm uma participação militante orgânica, que não acompanham o dia a dia dos sindicatos e dos partidos de esquerda. Às vezes as pessoas, na sua frustração e no seu desespero, acham que tudo depende da vontade política dos dirigentes. A vida é mais difícil que isso. Em primeiro lugar, vamos levar em conta que os sindicatos e a CUT e as outras centrais sofreram um terrível golpe, que é a reforma trabalhista. Exatamente. Elas perderam ao redor de 80% dos seus recursos financeiros. 80% dos seus recursos financeiros. Isso é desestabilizador para qualquer entidade, empresa ou pessoa, ou família. Né? Então, isso é um impacto muito forte. Segundo, os partidos de esquerda, especialmente o PT, também foram duramente golpeados. Vamos levar em conta que a direção histórica do PT está presa ou processada. Os dois principais dirigentes do PT, Lula e Zé Dirceu, estão presos. Isso não é pouca coisa, isso afeta a capacidade de organização, de mobilização, de articulação do partido. Então, a construção de uma ofensiva mais ampla, a construção de uma resistência mais forte, não depende, portanto, apenas da vontade dos dirigentes. É uma construção que tem que ser feita. É claro que para essa construção ser feita, é necessária uma orientação política correta. E me parece estar correta, mas é necessário um tempo histórico. Isso não é de uma hora para outra. A Ana Cláudia Garcia fala: os sindicatos têm dificuldades financeiras e isso dificulta as organizações de massa. O Nelson Pérez fala: perdeu-se a oportunidade com a paralisação dos caminhoneiros. Naquele momento, havia mobilização nacional. Eu concordo com você, e você falou sobre isso, Breno. Eu acho que naquele instante teria sido possível parar o país e colocar realmente assim o Temer por um fio. Né? Porque ali houve uma hesitação, porque parte do movimento sindical da esquerda compreendeu, com um filtro, ao meu ver, equivocado, compreendeu a greve dos caminhoneiros como uma operação da direita. Não que não fosse, que parte da greve dos caminhoneiros era sob a hegemonia da direita, mas havia ali uma possibilidade político-social concreta de gerar uma ampla mobilização social, e essa oportunidade, por conta principalmente de uma leitura hesitante sobre a greve dos caminhoneiros, levou a esquerda e o movimento sindical a perder uma janela de oportunidade para ampliar a mobilização contra o golpe. Ô Breno, só para a gente não terminar essa live de hoje aqui sem uma mensagem de esperança, né? Olha só, olha que interessante o que diz aqui a Manuela Chu. Concordo com o Breno, mas dá aflição não fazer nada. Eu tenho a intuição de que assim que terminar a Copa, o Brasil vai ferver em torno da questão da eleição, e da eleição com Lula. Né? Então eu acho que essa agenda, eleição sem Lula é fraude, é golpe, ela vai incendiar o país. As pessoas estarão plenamente conscientes de que estão sendo roubadas, né, no golpe com o Supremo, com tudo. Você não acha que vai ser exatamente lá pelo dia 15 de julho, por aí, logo? Eu acho que essa tem que ser a nossa aposta. Ou seja, a aposta na mobilização do país pelo direito do Lula ser candidato e por sua liberdade. Na medida em que o povo se dê conta que sua esperança, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, corre um risco iminente e real de ser intimidada,
isso pode gerar as condições de uma ampla mobilização nacional, especialmente se o PT e a esquerda forem capazes de conectar o ataque ao Lula com a denúncia dos ataques aos direitos e conquistas dos trabalhadores. Os trabalhadores e o povo precisam entender que não é o Lula que está preso, é a classe trabalhadora. Exatamente. Aliás, quem disse isso no fim de semana foi a Alessi Brandão, dizendo que a prisão do Lula é uma prisão dos direitos dos trabalhadores. Muita gente tem começado a vocalizar isso. Uhum. Se a esquerda e o PT e o próprio Lula forem capazes de solidificar esta visão, essa compreensão, esse vínculo entre a prisão do Lula e os ataques à classe trabalhadora, nós podemos criar um clima de mobilização a partir de agosto, de fortíssima mobilização político-social, casada com o processo eleitoral. Ninguém aqui propõe, ou seja, eu não conheço nenhuma voz importante que proponha, nenhuma voz relevante na esquerda que propõe abandonar o processo eleitoral. Mas você tem que conduzir o processo eleitoral para fortalecer a capacidade de mobilização e organização do povo. Por isso, repito, abdicar da candidatura do Lula, renunciar à candidatura do Lula, especular sobre uma outra saída que não a candidatura do Lula, só faria enfraquecer a resistência ao golpe e só faria a alegria das forças conservadoras desse país. Que, aliás, já adotaram uma nova estratégia na mídia, viu, Breno? Agora o plano é o seguinte, não existe Lula. Você pega a Folha, o Estado, o Globo, espreme, não sai a palavra Lula, uma coisa assim. E continua a campanha deles pelo plano B. Eles já indicam o plano B. Ora é o Fernando Haddad, ora... Eles vão escolhendo o plano B. Ou seja, através de plantação de notícia, de informação... Análise de colunistas, de tal maneira que eles consigam, esse é o seu objetivo, desidratar a candidatura e a liderança do Lula. Os setores de esquerda que caem nessa esparrela, que reproduzem essa política, que ficam à busca do plano B, estão objetivamente colaborando com o esforço da direita de enfraquecer a resistência popular, cujo elemento fundamental é a candidatura e a liderança do Lula. Breno, muito obrigado. Quem sabe a gente consigamos nos argentinizar, como você colocou. Só na política, no futebol, não. No futebol, não. No futebol, nós queremos nos alemanizar. O Breno, só para fechar com os pitacos aí, quem passa em primeiro, Rússia ou Uruguai? Rússia. Rússia em primeiro, concordo com você. E no grupo Portugal, Espanha e Irã, primeiro e segundo? Espanha e Portugal. Espanha em primeiro, Portugal em segundo. Então teremos Rússia, se o seu bolão tiver certo, vamos ter na próxima fase Espanha e Uruguai, Rússia e Portugal. É isso aí. É isso aí. A Janaína participa aqui do Superchat, dizendo que o Fachin deve estar com medo de avião. Por isso que ele está tomando essas decisões. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Mauro Lopes, fazendo aqui o balanço do dia do nosso noticiário. Muito obrigado, Breno. Abraço a todos. Abraço, Léo. Valeu.